Boa noite, boa noite. Bora curtir a live, compartilha a live com seus amigos. Vamos lá. Bora falar sobre educação financeira. Cuidados com as finanças. Qual sua dúvida sobre educação financeira? Qual sua dúvida? Boa noite, Sami. Boa noite, Cida. Tudo bem? Como posso te ajudar? Gilberto, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Paula. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Não, Elton. Sou advogada não. Por que você acha que eu pareço ser advogada? Ah, sim, entendi, por conta dos livros e a roupa. Eu sou mentora financeira, educadora financeira, escritora também, gosto muito de leitura e de escrever. E professora há mais de 15 anos, então tá explicado aí os livros. Já escrevi 6 livros. O último que eu lancei foi esse aqui, ó. O Eu Financeiro. Transforme sua relação com o dinheiro mudando a sua programação interna. Esse livro ele tem na versão física, escrita, papel. Tem ele na versão online, digital, e-book. E em breve vai sair a versão audiobook dele também. Quem gosta de ler e de assuntos de finanças, seja muito bem-vindo e pode adquirir o livro. Você consegue adquirir a versão digital. Gratidão, Elton. Minha missão é guiar vocês para cuidarem melhor do dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar para vocês. Aqui eu falo sobre finanças, investimentos, milhas, de tudo um pouco dentro do universo de finanças. Educação financeira, mentoria financeira. Se tiverem alguma dúvida sobre esses assuntos, pode mandar aí a sua dúvida. Manda aí a sua dúvida. Quem aqui já começou a investir? Já começaram a investir? Colocar o dinheiro para trabalhar para vocês através de investimentos? É muito importante. Porque hoje em dia a gente não pode mais contar com o INSS. Porque o INSS não vai pagar o que você está contribuindo hoje. Beleza, Eliton? Satisfação em falar com você também. Volte sempre, meu querido. Tchau. Bora compartilhar a live, meus queridos. Compartilha aí a live com seus amigos. Manda aí a live pra galera. O tema da live de hoje é educação financeira. Educação financeira, finanças. Eu queria perguntar para vocês qual que é a sua primeira memória com dinheiro. Você lembra lá da época da infância o que os seus pais te diziam sobre dinheiro, riqueza? Quando fala em dinheiro, qual que é a sua primeira memória? Qual que é a programação financeira que você tem aí na sua mente? Como funciona a sua mentalidade? Fala aí pra mim, qual que é a sua primeira memória com relação a dinheiro? Coisa boa ou coisa ruim? O que os seus pais te ensinavam sobre dinheiro na infância? Eram coisas boas ou coisas ruins? Bora compartilhar a live. Vocês lembram como que
que são as suas memórias de infância sobre dinheiro? O que seus pais falavam sobre dinheiro na infância para vocês? Como que são essas memórias? São memórias positivas ou memórias negativas? Eu crio a minha vida. É uma frase de pessoas que têm mentalidade da riqueza e não mentalidade da pobreza. Já a mentalidade da pobreza, a pessoa pensa: a culpa é do governo, da crise, do chefe, do presidente. Já o rico sempre pensa: onde está a minha responsabilidade nisso? Eu sou responsável pela minha realidade financeira. O que eu posso fazer para melhorar isso? O que cabe a mim que eu posso fazer? O que cabe a mim? Pessoal, quem puder enviar uma rosinha aí para mim, eu agradeço, viu? Envie aí uma rosinha, quem puder. Alcançar aí os objetivos da live. Me ajudem aí com os objetivos da live para continuar tirando dúvidas aqui de vocês, gerando conteúdo. Quem puder, quem não puder, não tem nenhum problema, tá? O rico, ele pensa: eu crio a minha vida, eu sou responsável pela minha realidade financeira. Esse é um pensamento de riqueza, não ficar culpando os outros. Ao invés de ficar culpando o outro, o rico vai sempre pensar: como eu posso resolver isso? Como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer aquilo? Gratidão abundantes, gratidão abundantes. Então, já a pessoa de mentalidade pobre vai pensar sempre que a culpa é dos outros. A culpa vai ser do governo, da crise, do presidente, do chefe, da mãe, do pai, do cônjuge. A culpa é sempre do outro. Priscila, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então avalie. Eu vou falar 5 tipos de pensamentos aqui, você vai avaliando e vai dando check, se é um pensamento. Se você tem o pensamento de riqueza ou pensamento de pobreza, ok? Avalie. Tá ok? Micaela, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, primeiro, o rico pensa: eu crio a minha vida, assume responsabilidades, não fica perdendo tempo reclamando e culpando os outros. Busca entender qual que é a minha responsabilidade nisso, onde eu errei, onde eu posso melhorar. Segundo pensamento de riqueza, o rico, ele pensa grande. O pobre pensa em sobreviver. O rico, ele pensa em crescer, em contribuir, impactar, prosperar. Quais são os pensamentos que você tem tido? Pensamentos de apenas sobreviver. Tô recebendo dinheiro suficiente para pagar a conta, já tá bom? Ou você quer mais? Você é grato, mas inconformado, inconformada? Boa noite para você que está chegando, seja bem-vindo, tudo bem? Então, o rico, ele pensa grande, pobre pensa em sobreviver, fica conformado, conformada com o mediano. Pagar as contas no mês já é suficiente. Já a pessoa de mentalidade rica, ela pensa em impactar, em prosperar, em contribuir com o mundo, em crescer. Rico pensa grande. E você, pensa grande ou pensa pequeno? Se você pensa pequeno, mentalidade de pobre. Se você pensa grande, mentalidade de rico. Riqueza não tem relação direta com quanto você tem na sua conta. Riqueza começa na mente.
Primeiro, define na mente. Luiz, boa noite, tudo bem? A riqueza começa na mente, pela mentalidade. A sua mentalidade determina. Se você tem mentalidade de pobre, você nunca vai enriquecer. Para você enriquecer, primeiro você precisa ser. Primeiro você precisa ter a mentalidade. Pensar como tal. Raquel, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Patrícia, Maria, sejam bem-vindas. Então vá avaliando aí esses pensamentos que eu estou comentando aqui. Se você tem pensamento de pobre ou pensamento de rico. Pensamento de pobre ou pensamento de rico. Primeiro, você pensa que você tem a responsabilidade sobre a tua vida financeira ou você sempre coloca a responsabilidade para os outros, para terceiros, seja governo, crise, chefe, pai, mãe, marido. Outros têm a responsabilidade, não você. Tamanho do seu pensamento, quanto você tem vontade de crescer, de desenvolver, de contribuir, de impactar, de prosperar. Rico pensa grande, mentalidade de pobre pensa pequeno, pensa em apenas sobreviver. Sobrevivendo, pagando as contas, já tá bom, já é suficiente. Fala aí pra mim. Tá dando mentalidade de pobre ou de rico? Boa noite, Nilda. Seja bem-vinda, tudo bem? Terceira forma de pensar. Para você identificar se a sua mentalidade atualmente é uma mentalidade de rico ou uma mentalidade de pobre. O rico, ele foca em oportunidades, não em obstáculos. Então, se você tem uma mentalidade de rico, você vai focar onde tem oportunidades. E ao invés de focar no problema, você vai focar na solução, em buscar oportunidades para gerar solução e não focar no problema. Enquanto o pobre olha o risco e paralisa, o rico vê uma oportunidade de crescer. Como que é a sua mente, a sua mentalidade? É uma mentalidade que está sempre em busca da solução ou está mais em busca do problema? Você foca mais na solução ou no problema? Adalgisa, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Onde está o seu foco? Na solução ou no problema? Quarto pensamento, quarta mentalidade para você avaliar se a tua mentalidade é uma mentalidade de rico ou de pobre. O rico admira outras pessoas ricas. Então, quem tem mentalidade rica admira pessoas ricas. Então, avalie sobre o seu sentimento com relação a outras pessoas que são ricas. Você sente inveja ou admiração quando vê alguém de sucesso, alguém rico? Qual que é o seu sentimento? Entenda que precisamos abençoar aquilo que nós queremos. Se você quer riqueza, você tem que abençoar a riqueza do outro, admirar, gostar daquilo. Se você se sente mal, fica com raiva ou com inveja, isso causa resultados negativos para você. Boa noite, Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo. A inveja e a raiva te afastam da riqueza. A admiração, a gratidão, a bênção te aproxima da riqueza. Então, qual que é a sua mentalidade? É uma mentalidade de rico ou mentalidade de pobre?
Mentalidade de rico admira outras pessoas ricas, porque deseja ser igual. E mentalidade de pobre tem inveja, raiva de pessoas ricas e acaba se afastando da riqueza. Lembra que tudo começa na mente. A tua mentalidade determina o teu resultado. E aí, tá dando mais mentalidade de pobre ou mentalidade de rico? Quinto pensamento da mentalidade para você avaliar se a tua mentalidade é de pobre ou de rico. O rico se compromete a ser rico. Quem tem mentalidade de rico se compromete a fazer a sua parte, a fazer o que precisa ser feito. O pobre, na mente, a mentalidade de pobre apenas quer ser rico. Quem tem mentalidade de rico não apenas quer, mas também se compromete. O que é se comprometer em ser rico? É estudar sobre isso, é cuidar bem do dinheiro, é investir, se desafiar, pagar o preço, fazer o que precisa ser feito. Já o pobre apenas quer ser rico, mas não quer pagar o preço, não quer estudar, não quer aprender a investir, não quer aprender a cuidar melhor do dinheiro, não quer se desafiar, não quer pagar o preço. Então vamos lá, recapitular. Se a tua mentalidade é mentalidade de pobre ou mentalidade de rico. Bora recapitular. Primeiro que você vai observar sobre autorresponsabilidade. Você tem responsabilidade pelas tuas finanças ou você culpa e responsabiliza os outros? O chefe, o governo, o amigo, o pai, a mãe, o marido, a esposa. Ou você toma para você a autorresponsabilidade. Entende que você cria a sua vida financeira, a sua realidade. Eu crio a minha realidade. Romildo, boa noite. Tudo bem, Romildo? Seja bem-vindo. Eu crio a minha realidade. Já a mentalidade de pobre pensa, a culpa é do governo, da crise, do chefe. Como que tá a sua mentalidade? Mentalidade de rico pensa, eu crio a minha vida, eu sou responsável pela minha realidade financeira. Já a mentalidade de pobre pensa que a responsabilidade é sempre do governo, da crise, do chefe, de outra pessoa e nunca sua. Segundo pensamento, para você observar se a mentalidade é a mentalidade de rico ou a mentalidade de pobre. Boa noite, Arthur. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo. O que você vai observar na mentalidade? Você vai observar se você pensa grande. Agora vamos pensar em desenvolvimento. Desenvolvimento. Como que você pensa sobre se desenvolver, sobre crescer? Você pensa em crescer? Você pensa grande? Neymar, boa noite, tudo bem, Neymar? Já bem-vindo. Mentalidade de rico ou mentalidade de pobre? Bora compartilhar essa live. Compartilha aí com seus amigos. E aí, tá com mais mentalidade de rico ou mais mentalidade de pobre? E aí, meus queridos? Se você gosta de assuntos de finanças, investimentos e ainda não me segue, chega mais, bora seguir para você receber meus conteúdos. Eu posto vídeos aqui sobre assuntos de finanças, educação financeira, investimentos, tudo para te guiar, cuidar melhor do seu dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar para você. Se ainda não me segue, chega mais, bora.
Boa noite, boa noite. Então, a mentalidade é como você pensa por conta da sua programação mental. Existe uma mentalidade de rico e uma mentalidade de pobre. Entenda que se você quer ser rico e ainda não é, tudo começa na sua mente. Se a tua mentalidade é uma mentalidade pobre, você não será rico. Você só consegue ser rico começando pela mentalidade. Você tem que ter uma mentalidade de rico para poder ser rico. Não existe outra forma. Começa na mente. E para isso eu tô te fazendo algumas perguntas, algumas reflexões para você entender. Quem tem mentalidade de riqueza pensa grande. Quem tem mentalidade de pobre pensa apenas em sobreviver. Apenas pagar as contas já é suficiente, somente sobreviver. Qual é o seu pensamento? Rico pensa em crescer, se desenvolver, contribuir, impactar, prosperar. E o pobre pensa em sobreviver, pagar as contas já tá de bom tamanho. Quero só pagar as contas e sobreviver. Qual o teu pensamento? Antônio Carlos, boa noite, Antônio Carlos, tudo bem? Então, sabe por que você não prospera, mesmo quando você tenta muito? E aí? Porque a sua mente está programada para mediocridade. Existe uma programação mental. Mente programada para mediocridade, mentalidade da pobreza instalada aí na sua mente. Você precisa reprogramar essa mentalidade. A boa notícia é que essa programação ela pode ser refeita, reescrita. Você pode sim reprogramar sua mentalidade. Eu mesma ensino sobre isso. Eu tenho inclusive um curso que se chama Quinzena da Mentalidade da Riqueza. Durante 15 aulas, 15 dias, uma aula por dia, você vai fazendo atividades práticas e você vai reprogramando a sua mentalidade para uma mentalidade da riqueza. Porque a riqueza ela começa na mente, depois ela vai para a carteira e para a conta bancária. Existe uma programação, uma mentalidade, um jeito de pensar de quem é rico e de quem é pobre mentalmente. E você pode usar algumas ferramentas para fazer essa reprogramação. Afirmações diárias, visualização de metas, modelagem de pessoas prósperas, técnicas emocionais, controle emocional, planejamento financeiro com propósito. Tudo começa na mente. Mudar a mente muda o bolso. E mudar o bolso muda a vida. Você já observou que a tua vida financeira influencia em todas as áreas da sua vida? O quanto o dinheiro influencia no seu humor? Ter dinheiro ou não ter? Comece a observar se você muda por conta das suas finanças, o quanto isso influencia para você. Então, se você tem a mentalidade da pobreza, você pode reprogramar a sua mentalidade. É totalmente possível reprogramar a sua mentalidade. Eu mesma reprogramei a minha. Tem muitas crenças envolvidas, muitas frases envolvidas. Você lembra da sua memória de infância sobre dinheiro? Qual a primeira memória que você tem sobre dinheiro? Uma memória boa ou uma memória ruim? O que os seus pais te diziam sobre riqueza na infância e sobre dinheiro? Coisas boas ou coisas ruins? O que você escutava? Mais coisa boa ou ruim? Tem várias frases que normalmente a gente escuta. Por exemplo, na minha infância eu escutava muito que dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, vai lavar a mão. Minha mãe sempre falava isso comigo. Quando a gente chegava com moeda e queria comer alguma coisa sem lavar a mão,
ela imediatamente já falava: vá lavar a mão, que dinheiro é sujo. Vocês passaram por isso? Lésia Pereira, tudo bem? Seja bem-vinda. Dinheiro não dá em árvore, muito, muito comum também, Abundantes, muito comum, escutei também, mas eu escutei mais o dinheiro é sujo do que o dinheiro não dá em árvore. Qual frase, qual memória você tem sobre dinheiro da sua infância, Lésia? Memória boa ou memória ruim? Qual frase mais te impactou, que você mais lembra? E que talvez faça sentido para você até hoje, que você traz lá da sua infância. Essa do dinheiro é sujo eu tive que reprogramar. Tive que reprogramar porque era uma frase que me atrapalhava muito. Porque o que é sujo, o que a nossa mente quer fazer com o que é sujo? Quer limpar, quer se livrar daquilo, é como se fosse lixo, quer jogar fora. Então, se eu entendo que dinheiro é sujo, dinheiro vai ser algo na minha mente que eu queira me livrar, que eu queira me desfazer daquilo. Então, nós temos alguns pensamentos, algumas frases que moldam a nossa vida financeira e os nossos resultados. Então é isso, meus queridos abundantes. A tua mentalidade determina os teus resultados.